que levaria alguém a renunciar a tudo, seu status, conforto e até sua liberdade, por causa de uma mensagem? O apóstolo Paulo, que antes perseguia os cristãos com fervor, tornou-se um dos maiores defensores do Evangelho, difundindo a mensagem de Jesus Cristo por todo o Império Romano. Mas como sua notável trajetória chegou ao fim? E qual foi o papel do infame imperador Nero em sua morte? Neste vídeo, vamos explorar a história completa de Paulo, desde sua dramática conversão até seu incansável trabalho missionário, e por fim seu martírio nas mãos de Nero. Você descobrirá como os escritos de Paulo transformaram a igreja primitiva e como seu legado continua a inspirar milhões de cristãos até hoje. No entanto, há mais nessa história do que simples fatos históricos. A fé, coragem e sacrifício de Paulo trazem lições valiosas para os dias atuais. Se você está em busca de inspiração ou de uma compreensão mais profunda da fé cristã, essa jornada pela vida de Paulo irá tocar seu coração. Vamos começar. História impactante. Não esqueça de clicar no botão de curtir, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu comentário abaixo compartilhando o que você aprendeu com a vida de Paulo. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares para ajudar a espalhar a mensagem e fortalecer nossa comunidade. Agora vamos começar. Paulo, que antes era conhecido como Saulo, nasceu em Tarso, uma importante cidade da Ásia Menor, na atual Turquia. Tarso não era apenas uma cidade qualquer, mas um centro de aprendizado e cultura, onde a filosofia grega e a tradição judaica se encontravam. A educação de Saulo refletia essa riqueza cultural. Ele cresceu em uma família judia devota, da tribo de Benjamim, e possuía tanto a cidadania judaica quanto a romana, algo que mais tarde seria crucial em sua missão e proteção. Desde jovem, Saulo era profundamente comprometido com a fé judaica. Ele próprio relata em Filipenses 3:5-6 que foi circuncidado ao 8º dia. Era do povo de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu entre hebreus. Em relação à lei, fariseu. Em zelo, perseguidor da igreja. E quanto à justiça baseada na lei, irrepreensível. Seu zelo religioso o levou a Jerusalém, onde estudou com o renomado mestre Gamaliel, um fariseu amplamente respeitado. Os ensinamentos de Gamaliel deram a Saulo uma profunda compreensão das leis e escrituras judaicas, que mais tarde moldariam sua teologia cristã. No entanto, esse fervor pelo judaísmo também alimentou sua forte oposição ao movimento cristão nascente, que ele via como uma heresia. A determinação de Saulo em eliminar essa nova seita era tão grande que ele se tornou um perseguidor implacável dos cristãos, invadindo casas e arrastando homens e mulheres para a prisão. Sua cumplicidade na morte de Estevão, o primeiro mártir cristão, foi um momento decisivo em sua história, pois ele aprovou a execução de Estevão, marcando o início de uma nova fase em sua jornada. Saulo se tornou um dos principais líderes na perseguição aos seguidores de Jesus. Ele aprovou a morte de Estevão, e naquele dia, uma intensa perseguição se desencadeou contra a igreja em Jerusalém, fazendo com que todos, exceto os apóstolos, fossem dispersos pela Judéia e Samaria, Atos 8:1. Determinado a destruir o movimento cristão, Saulo pediu autorização ao sumo sacerdote para viajar até Damasco, onde pretendia prender qualquer seguidor do caminho. Com essa autorização em mãos, ele iniciou sua jornada sem imaginar que sua vida mudaria para sempre. No caminho para Damasco, algo inesperado aconteceu. Uma luz brilhante veio do céu, cercando Saulo, que caiu ao chão. Uma voz o chamou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Atos 9:4. Confuso e com medo, Saulo perguntou: Quem é você, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, entre na cidade, e lá você será instruído sobre o que fazer. Esse encontro se tornou uma das mais impressionantes histórias de conversão de todos os tempos. Saulo ficou cego por 3 dias, sem conseguir comer ou beber, até que um discípulo chamado Ananias, enviado por Deus, foi até ele para restaurar sua visão. Inicialmente hesitante, Ananias obedeceu à ordem divina, impôs as mãos sobre Saulo e orou por ele, dizendo: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, me enviou para que você recupere a visão e seja cheio do Espírito Santo. Naquele instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele voltou a enxergar. Ele se levantou e foi batizado.
A partir desse momento, Saulo se tornou uma nova pessoa. Ele não era mais o perseguidor, mas sim um crente. Sua transformação foi tão radical que ele começou a pregar imediatamente nas sinagogas, declarando que Jesus era o Filho de Deus, o que deixou todos perplexos. As pessoas se perguntavam: não é este o homem que causava tanta destruição em Jerusalém entre os que invocam esse nome? Eventualmente, Saulo passou a ser conhecido como Paulo, o incansável missionário que dedicaria sua vida a levar a mensagem de Cristo aos gentios. Sua vida, após a conversão, foi marcada por uma determinação inabalável de espalhar o evangelho por todo o mundo conhecido. Paulo realizou 3 importantes viagens missionárias, percorrendo milhares de quilômetros a pé, por mar e por terrenos desafiadores. Essas viagens o levaram a cidades na atual Turquia, Grécia, Itália e outras regiões do Império Romano. Sua primeira viagem missionária, descrita em Atos 13 e 14, começou em Antioquia da Síria, um importante centro da igreja primitiva e o local onde os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. Acompanhado por Barnabé, Paulo passou por Chipre e diversas regiões do sul da Ásia Menor, onde enfrentou tanto aceitação quanto forte oposição. Em Listra, ele foi apedrejado e deixado para morrer fora da cidade, mas milagrosamente sobreviveu, mostrando a força de sua fé e compromisso com o Evangelho. No dia seguinte, ele e Barnabé seguiram para Derbe. Durante sua segunda jornada missionária, Paulo expandiu seu foco pregando cada vez mais para os gentios. Ele passou por Filipos, Tessalônica, Atenas e Corinto. Em Filipos, Paulo e Silas foram presos após expulsarem um espírito de uma escrava, mas mesmo na prisão continuaram louvando a Deus. Um terremoto abriu milagrosamente as portas da prisão e soltou as correntes de todos os prisioneiros. Essa experiência resultou na conversão do carcereiro e de sua família. Nada parecia impedir a propagação do Evangelho. Um dos momentos mais memoráveis dessa viagem ocorreu em Atenas, o centro intelectual do mundo antigo. No Areópago, Paulo pregou corajosamente sobre o Deus desconhecido que os atenienses adoravam, afirmando que ele era o Criador de todas as coisas e havia se revelado por meio de Jesus Cristo. A terceira viagem missionária de Paulo focou em fortalecer as igrejas que ele havia plantado e expandir o Evangelho ainda mais. Em Éfeso, sua pregação confrontou diretamente a adoração à deusa Ártemis, levando a um tumulto provocado por artesãos locais, que temiam perder seus rendimentos à medida que as pessoas deixavam de adorar ídolos. Apesar da oposição, o tempo de Paulo em Éfeso foi marcado por milagres extraordinários, e sua pregação levou muitos a se arrependerem e queimarem publicamente seus pergaminhos de feitiçaria. Além de suas viagens, o impacto de Paulo foi ampliado por suas cartas, conhecidas como as Epístolas Paulinas, que compõem grande parte do Novo Testamento. Ele escreveu para comunidades cristãs em lugares como Roma, Corinto, Galácia, Éfeso e Filipos. Suas cartas traziam ensinamentos, encorajamentos, correções e uma visão profunda sobre a fé cristã. A carta aos Romanos, em particular, é um dos textos teológicos mais profundos das Escrituras, descrevendo o plano de Deus para a salvação e a importância da fé em Jesus Cristo. Paulo declarou que o Evangelho é o poder de Deus para trazer salvação a todos que creem, primeiro para os judeus e depois para os gentios. Através de suas cartas, ele estabeleceu as bases da doutrina cristã, tratando de temas como graça, redenção e unidade em Cristo. No entanto, sua missão teve um alto custo, enfrentando perseguições e desafios por onde passava. Ele descreve as dificuldades que suportou por causa do Evangelho. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei e passei 1 noite e 1 dia em alto mar. Apesar disso, Paulo nunca desistiu de sua missão de pregar Cristo, transcendendo a divisão entre judeus e gentios, afirmando que todos são um em Cristo Jesus. Por essa dedicação, Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios, devotando sua vida a levar as boas novas para além do povo judeu. Durante suas viagens missionárias, Paulo transformou inúmeras vidas, fundou igrejas e espalhou o evangelho por todo o Império Romano. Sua coragem e fé inabalável deixaram um legado duradouro, cujos ensinamentos ainda guiam os cristãos hoje. Após anos de pregações e estabelecimento de igrejas, Paulo retornou a Jerusalém, uma cidade que representava tanto seu coração quanto sua herança.
Contudo, sua presença lá causou tensões imediatas, já que muitos líderes judeus o viam como uma ameaça, acusando-o de pregar contra a lei judaica e de profanar o templo ao levar gentios para dentro dele. Eles o arrastaram para fora do templo e tentaram matá-lo, mas soldados romanos intervieram e o salvaram da multidão enfurecida. Embora preso, Paulo não ficou em silêncio. Ele pediu permissão ao comandante romano para falar à multidão e compartilhou seu testemunho, mencionando sua educação judaica, sua perseguição aos cristãos e sua conversão no caminho para Damasco. Quando Paulo revelou que sua missão incluía pregar aos gentios, a multidão novamente se enfureceu. Diante do caos, os romanos se prepararam para chicoteá-lo, mas Paulo revelou ser cidadão romano, o que lhe dava o direito a um julgamento justo. Nos anos seguintes, Paulo enfrentou vários julgamentos perante o conselho judaico e as autoridades romanas. No Sinédrio, ele provocou um debate entre fariseus e saduceus sobre a ressurreição dos mortos, e mesmo com sua vida em risco, mais de 40 homens juraram matá-lo. Graças à intervenção de seu sobrinho, o plano foi descoberto, e Paulo foi transferido para Cesareia sob forte proteção para ser julgado diante do governador Félix. Félix, sem saber como lidar com Paulo, o manteve preso por 2 anos, esperando um suborno. Quando Pórcio Festo assumiu, o caso foi reaberto. Percebendo o preconceito nos tribunais locais, Paulo fez um pedido ousado. Ele apelou para César dizendo: "Estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Se sou culpado de algo que mereça a morte, não me recuso a morrer. Mas, se as acusações contra mim são falsas, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Eu apelo para César." Ao invocar seu direito como cidadão romano de ter seu caso julgado pelo imperador, Paulo preparou o caminho para sua viagem a Roma. No entanto, essa jornada não seria fácil. Enquanto era transportado como prisioneiro, o navio em que Paulo estava foi atingido por uma forte tempestade, sendo jogado pelas ondas durante 14 dias, sem esperança aparente de sobrevivência. Contudo, Deus tinha um propósito para a vida de Paulo. Em meio à tempestade, ele encorajou os tripulantes, garantindo-lhes que Deus havia prometido que todos sobreviveriam. Paulo relatou: "Ontem à noite um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo esteve ao meu lado e disse: 'Não tenha medo, Paulo. Você comparecerá diante de César, e Deus em sua graça deu a você a vida de todos os que estão com você.'" O navio acabou naufragando na ilha de Malta, mas conforme Paulo havia predito, todos a bordo sobreviveram. Depois de enfrentar inúmeros desafios, Paulo finalmente chegou a Roma, onde foi mantido em prisão domiciliar enquanto aguardava seu julgamento diante de César. Mesmo nessa condição, seu ministério continuou. Ele foi autorizado a viver em uma casa alugada, recebendo todos os que vinham visitá-lo e ensinando-os sobre Jesus Cristo com coragem. Durante esse período, Paulo escreveu várias cartas que hoje conhecemos como as Epístolas da Prisão, incluindo Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão. Essas cartas refletem sua fé firme e alegria, mesmo em meio à prisão. Como ele escreveu em Filipenses: "Quero que saibam, irmãos e irmãs, que o que me aconteceu tem servido para o avanço do Evangelho. Toda a guarda do palácio e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo." O testemunho de Paulo alcançou não apenas os visitantes, mas também os soldados que o vigiavam e muitos outros em Roma, espalhando ainda mais o Evangelho. No entanto, o ministério de Paulo em Roma estava prestes a enfrentar um grande desafio. O imperador Nero começava a voltar sua ira contra os cristãos. Em 54 d.C., quando Nero se tornou imperador, seu governo inicialmente prometia paz e prosperidade, com o jovem imperador sendo orientado pelo filósofo Sêneca. Nos primeiros anos, Nero era visto como um governante benevolente, focado na diplomacia e nos esforços culturais. No entanto, com o passar do tempo, sua verdadeira natureza começou a se revelar, marcada pela crueldade. A busca de Nero por poder absoluto, juntamente com seu estilo de vida extravagante e comportamento imprevisível, trouxe graves consequências para Roma e seu povo. Um dos eventos mais notórios do reinado de Nero foi o grande incêndio de Roma ocorrido em 64 d.C. O fogo durou 6 dias e 7 noites, devastando grande parte da cidade. Historiadores como Tácito e Suetônio sugeriram que o incêndio teve uma origem suspeita, com muitos acreditando que o próprio Nero o teria iniciado para realizar seus planos arquitetônicos grandiosos.
Com a crescente suspeita de que Nero fosse o responsável pelo desastre, ele enfrentou a ira pública. Para desviar a atenção, o imperador procurou um bode expiatório e encontrou-o na comunidade cristã, que era ainda pequena, mas em crescimento. Os cristãos, que já eram vistos com desconfiança pelos romanos devido à sua recusa em adorar os deuses locais e participar do culto ao imperador, tornaram-se alvos fáceis. As suas crenças eram percebidas como uma ameaça ao estilo de vida romano, e surgiram rumores de que os cristãos poderiam ter iniciado o incêndio. Nero aproveitou-se dessas suspeitas, iniciando uma das primeiras perseguições oficiais contra os cristãos na história de Roma. A crueldade foi extrema. Muitos foram presos, torturados e mortos de formas horríveis. Alguns foram costurados em peles de animais e lançados a feras no Coliseu. Outros foram cobertos de piche e incendiados, servindo de tochas humanas nos jardins de Nero. Essa onda de terror, documentada por historiadores e escritores cristãos, atingiu também o apóstolo Paulo, um dos líderes mais importantes do cristianismo. Paulo já havia passado 2 anos em prisão domiciliar, pregando o evangelho a todos que o visitavam. Mas com a nova onda de perseguição, nem mesmo seu status de cidadão romano podia protegê-lo. Paulo, no entanto, já esperava o sofrimento por causa de sua fé. Em suas cartas, ele frequentemente mencionava as dificuldades e perseguições que viriam a todos que seguissem Cristo. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Segundo a tradição, Paulo passou seus últimos dias na prisão mamertina, uma pequena masmorra sombria perto do Fórum Romano, muito diferente de sua prisão anterior, onde podia receber visitas e pregar livremente. A prisão mamertina era reservada para os inimigos mais perigosos de Roma, antes de sua execução. Foi nessa prisão que Paulo escreveu o que muitos acreditam ser sua última carta, a segunda epístola a Timóteo. Nessa carta, ele refletiu sobre sua vida e ministério, preparando-se para o martírio inevitável. Agora idoso, Paulo sabia que seu tempo na terra estava se esgotando. Apesar das circunstâncias difíceis, suas palavras eram de fé e encorajamento. Ele declarou: "Já estou sendo derramado como oferta de bebida, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda." A metáfora de Paulo de ser derramado como oferta de bebida é poderosa. Nas práticas judaicas e pagãs antigas, ofertas de vinho eram derramadas como um ato de adoração e sacrifício. Paulo via sua vida como uma oferta a Deus, dedicada ao serviço do Evangelho. Com plena consciência de que sua missão terrena estava cumprida, Paulo usou sua carta para deixar instruções finais a Timóteo, seu discípulo amado. Ele pediu que Timóteo permanecesse firme na fé, pregasse a palavra e se guardasse contra falsos ensinamentos. Paulo também expressou a solidão profunda que sentia em seus últimos dias, abandonado por muitos que antes o acompanhavam. Paulo, em seus últimos momentos, mesmo abandonado por muitos de seus companheiros, encontrou consolo na presença do Senhor. Ele pediu a Timóteo que o visitasse rapidamente, mencionando que Demas o havia deixado, amando mais o mundo, e que apenas Lucas estava com ele. Paulo pediu que trouxesse Marcos, pois ele seria útil em seu ministério. Mesmo em seu isolamento, Paulo manteve seu foco, solicitando livros e pergaminhos para continuar estudando e escrevendo. Ele não se concentrou em sua morte iminente, mas olhou para a sua recompensa eterna. Sua confiança nas promessas de Cristo era inabalável, como expressou a Timóteo. "O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo o sempre. Amém." O ato final de fé de Paulo foi sua execução. Sendo cidadão romano, ele foi poupado da crucificação, uma forma brutal de execução reservada para não-romanos, como ocorreu com Pedro. Em vez disso, Paulo foi decapitado, uma morte rápida, mas igualmente significativa para a igreja cristã primitiva. Acredita-se que isso tenha ocorrido fora dos muros de Roma, perto da Via de Ostia, entre os anos 64 e 67 d.C., durante a perseguição de Nero aos cristãos. Embora sua execução tenha sido rápida, o impacto de sua vida e ministério perdura até hoje. A espada que encerrou a vida de Paulo não pôde separá-lo do amor de Deus. Em Romanos, ele declara que nada pode nos separar de Cristo. Para Paulo,
Sua morte foi apenas o início da vida eterna com Cristo. Embora Nero tenha tentado silenciá-lo, as palavras de Paulo continuam a ecoar através das gerações. Seu martírio uniu a igreja primitiva, e suas cartas, escritas durante suas viagens missionárias e prisões, espalharam-se pelo Império Romano, ensinando e encorajando os cristãos por séculos. As cartas de Paulo formam a base de grande parte da teologia cristã, sendo parte essencial do Novo Testamento. Seus escritos continuam a inspirar milhões de cristãos em todo o mundo, oferecendo um testemunho vivo do poder da graça de Deus. Paulo, outrora perseguidor da igreja, tornou-se um de seus maiores defensores. Suas palavras finais, "Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé", refletem sua jornada de fé. A vida de Paulo é um lembrete poderoso de que nada pode nos separar do amor de Cristo. Mesmo diante da perseguição e da morte, ele permaneceu firme em sua fé. Sua história nos inspira a viver e, se necessário, morrer pelo Evangelho de Jesus Cristo. Se esta história te tocou, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que precisam ouvir esta mensagem. Que a jornada de Paulo nos encoraje a buscar sempre a vontade de Deus em nossas vidas. Deus te abençoe e até a próxima.